Já faz um tempo que isso aconteceu, mas até hoje não consigo falar sobre isso sem sentir meu coração disparar. Tinha sido um dia daqueles que parece não ter fim. Cheguei em casa completamente esgotada, o corpo pedindo descanso, a mente implorando por silêncio. O trânsito estava caótico, chovia forte, e tudo o que eu conseguia pensar era no banho quente que tomaria assim que cruzasse a porta. Aquele tipo de cansaço que chega a doer os ossos, sabe? Eu só queria desligar do mundo por algumas horas, talvez assistir algo na TV e dormir sem pensar nos problemas. Trabalhei tanto nas últimas semanas que mal tinha tempo para cuidar de mim mesma, quanto mais da casa ou do meu casamento. Ricardo e eu estávamos como dois estranhos ultimamente, cada um no seu canto, mergulhados em suas próprias obrigações. Girei a chave na fechadura, sentindo aquele alívio momentâneo de finalmente estar em casa. Mas algo estava errado. A casa estava mergulhada numa penumbra estranha, silenciosa demais. Nem o barulho da TV que Ricardo sempre deixava ligada no fundo, nem o cheiro de comida. Nada. Apenas um rangido lento e ritmado vindo da sala. Meu coração acelerou instantaneamente. Acendi a luz e vi Walter, o padrasto do Ricardo, sentado sozinho, na cadeira de balanço, olhando fixamente para o nada. Ele não deveria estar ali. Walter tinha 82 anos, sofria de demência avançada, usava fraldas geriátricas e mal conseguia andar sem ajuda. Geralmente ficava na casa da mãe do Ricardo, que cuidava dele em tempo integral. Chamei pelo meu marido, mas não obtive resposta. A casa parecia vazia, exceto por aquele homem idoso, praticamente imóvel, balançando-se lentamente na cadeira. Meu estômago afundou enquanto eu procurava desesperadamente alguma explicação. Foi então que vi o bilhete sobre a mesa da cozinha. A caligrafia apressada de Ricardo dizia apenas: "Precisei viajar. Cuida do Walter. Ele está esperando por você." Nada mais. Sem explicações, sem pedidos de desculpas, sem previsão de retorno. Apenas aquelas palavras frias deixadas como quem abandona um pacote indesejado na porta de alguém. Reli o bilhete, várias vezes tentando processar o que estava acontecendo. Como assim ele simplesmente foi embora e deixou o padrasto doente para eu cuidar? Liguei imediatamente para o celular dele, mas caiu direto na caixa postal. Mandei mensagens que só foram visualizadas, sem resposta. A raiva começou a borbulhar dentro de mim, misturada com uma sensação de desamparo. Fiquei olhando para Walter, que continuava balançando-se na cadeira como se nada tivesse acontecendo. Ele sequer parecia me reconhecer. Respirei fundo e tentei me acalmar. Não era culpa dele estar ali. Aproximei-me devagar e percebi que ele precisava de cuidados urgentes. Sua fralda estava suja, provavelmente há horas. O cheiro era insuportável. Engoli o nojo e a raiva crescente contra Ricardo. Como ele pôde fazer isso comigo? Como pôde abandonar um idoso nestas condições? Eu não tinha experiência nenhuma cuidando de pessoas com demência. Nem sabia por onde começar, mas não podia deixar o pobre homem naquela situação. Peguei meu telefone novamente e tentei ligar para a mãe do Ricardo, mas ela também não atendeu. Com as mãos trêmulas, comecei a pesquisar na internet como trocar uma fralda geriátrica. Naquele momento, senti um aperto no peito que misturava raiva, frustração e uma sensação terrivelmente real de abandono. A noite foi chegando e percebi que precisava dar algo para Walter comer. Fui até a cozinha e abri a geladeira que estava praticamente vazia. Não tinha feito compras naquela semana porque estava trabalhando demais. Encontrei alguns ovos, arroz de ontem e um resto de salada murcha. Improvisei um arroz com ovo, pensando em como daria para o Walter comer. Enquanto preparava a comida, continuava tentando ligar para Ricardo. Já devia ser a 20ª ligação, todas caindo na caixa postal. As mensagens eram visualizadas, mas ele não respondia. A cada minuto que passava, a raiva dentro de mim crescia. Como ele pôde fazer isso? Me deixar com a responsabilidade de cuidar do padrasto dele? Um homem que mal conseguia se comunicar e precisava de cuidados constantes? Eu não tinha experiência,
Não sabia lidar com idosos com demência. Não tinha os remédios que ele precisava tomar. Nada. Ricardo simplesmente jogou essa responsabilidade em cima de mim e sumiu. Para onde? Por quê? Nenhuma resposta. A comida ficou pronta e coloquei em um prato fundo, pensando que seria mais fácil de Walter comer assim. Voltei para a sala e encontrei Walter ainda na mesma posição, balançando-se lentamente na cadeira. Walter, trouxe comida para você, disse aproximando-me. Ele mal levantou os olhos. Continuava olhando para o nada, murmurando palavras incompreensíveis. Sentei-me ao lado dele e tentei dar comida na sua boca. Foi difícil. Ele fechava os lábios, virava o rosto, às vezes cuspia. Consegui fazer com que engolisse algumas colheradas, mas grande parte caiu na sua roupa. Suspirei, exausta. O relógio marcava quase 22 horas e eu ainda não tinha comido nada nem tomado banho. Sentia um gosto amargo na boca, uma mistura de raiva e tristeza. Por que Ricardo faria isso comigo? Será que nosso casamento significava tão pouco a ponto de me tratar assim? Dei mais algumas tentativas de alimentar Walter e depois desisti. Limpei sua boca e roupas o melhor que pude e voltei a tentar contato com Ricardo. Nada. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo rangido constante da cadeira de balanço e pelos murmúrios ocasionais de Walter, que pareciam fazer mais sentido para ele do que para mim. Naquele momento, me senti completamente sozinha, presa em uma situação que não pedi para estar. Eram exatamente 22h37 quando meu celular vibrou. Meu coração deu um salto pensando que finalmente era Ricardo respondendo. Mas não, era um número desconhecido. Hesitei por um momento, pensando que poderia ser algum trote ou engano, mas algo me dizia para abrir. Quando deslizei o dedo pela tela, senti meu estômago afundar como se estivesse em queda livre. Eram fotos. 5 fotos para ser exata. Ricardo estava lá, sorrindo, abraçado a uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Em uma das imagens, eles se beijavam. Em outra, brindavam com taças de vinho em uma varanda com vista para o mar. Não precisei de mais de 2 segundos para reconhecer aquele lugar. Era a mesma pousada onde passamos nossa lua de mel, a mesma sacada, a mesma vista para o mar que eu tinha achado tão romântica. Agora ele estava lá com outra pessoa. Meu marido, o homem que jurou me amar e respeitar, estava traindo a mim e a confiança que depositei nele. E pior, me deixou, cuidando do padrasto dele para poder se divertir com a amante no mesmo lugar onde começamos nossa vida juntos. As lágrimas vieram imediatamente, quentes e incontroláveis, descendo pelo meu rosto. O celular tremia na minha mão enquanto eu passava pelas fotos repetidamente, como se cada nova visualização pudesse mudar o que estava vendo. Tentei respirar, mas o ar parecia não chegar aos meus pulmões. Quem era aquela mulher? Há quanto tempo isso estava acontecendo? E por que alguém mandaria essas fotos para mim? Seria a própria amante? Algum amigo em comum que descobriu? Não conseguia pensar direito. Em outra foto, Ricardo sorria como não o via sorrir em meses. Parecia feliz, despreocupado, enquanto eu estava em casa, cansada, sozinha, cuidando do padrasto dele que nem sequer me reconhecia. O contraste era doloroso demais. Abaixo das fotos, havia uma mensagem curta. Achei que você deveria saber. Tentei responder, perguntar quem era, como conseguiu aquelas imagens, mas a mensagem voltou como erro. Bloqueado. Não conseguiria descobrir quem tinha enviado. Sentei no sofá, completamente atordoada, as fotos ainda abertas na tela do celular. Walter continuava balançando na cadeira, alheio ao drama que se desenrolava a poucos metros dele. Ironicamente, sua expressão vazia refletia exatamente como eu me sentia naquele momento. Vazia, ausente, como se minha essência tivesse sido sugada de repente. A realidade do que estava acontecendo caiu sobre mim com o peso de 1 tonelada. Ricardo não estava em uma viagem de trabalho. Não teve nenhuma emergência.
Ele simplesmente me usou como babá para poder trair-me sem preocupações. Não sei quanto tempo fiquei sentada no chão da cozinha, encarando aquelas imagens no celular. Poderia ter sido minutos ou horas. Não chorei. Não gritei. Era como se meu corpo tivesse entrado em um estado de choque tão profundo que nem as lágrimas conseguiam escapar. As fotos estavam ali, evidência concreta da traição. Mas uma parte de mim ainda tentava racionalizar, encontrar alguma explicação que não fosse a óbvia. Talvez não fosse ele. Talvez fosse algum tipo de montagem cruel. Talvez houvesse uma explicação razoável para tudo aquilo. Mas então, voltava a olhar para a terceira foto, onde o rosto dele aparecia claramente, sorrindo para a câmera enquanto abraçava a mulher pela cintura. Era ele, sem dúvida alguma. O mesmo homem que há 4 dias saiu de casa sem aviso e me deixou com seu padrasto idoso e doente. 4 longos dias. Enquanto eu dava banho de esponja no Walter, trocava suas fraldas, tentava fazê-lo comer algo, Ricardo estava numa pousada à beira-mar, aproveitando a companhia de outra mulher. A raiva começou a substituir o choque inicial. Uma raiva fria, calculada, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes. Olhei para o meu reflexo na porta da geladeira. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, ainda vestida com a roupa do trabalho que nem tive tempo de trocar. Levantei-me lentamente do chão frio da cozinha, sentindo cada músculo do meu corpo protestar contra o movimento. Precisava fazer algo, tomar alguma atitude. Mas o quê? Sentia-me paralisada pelo peso da traição e pela responsabilidade que tinha sido jogada sobre meus ombros. O som da cadeira de balanço continuava, como um lembrete constante da situação absurda em que me encontrava. Voltei para a sala e encarei Walter, que parecia ter adormecido na cadeira, a cabeça levemente inclinada para o lado, a respiração pesada. Por um momento, senti uma estranha conexão com aquele homem idoso. Ambos vítimas do egoísmo de Ricardo, ambos abandonados sem qualquer consideração pelos nossos sentimentos ou necessidades. Delicadamente, coloquei uma manta sobre as pernas de Walter, ajustei um travesseiro atrás de sua cabeça para que ficasse mais confortável e voltei para a cozinha. Peguei um copo d'água e bebi lentamente, tentando organizar meus pensamentos. Sabia que teria que enfrentar Ricardo eventualmente, mas antes disso, precisava cuidar de mim mesma e de Walter. A noite seria longa e o dia seguinte, incerto. Na manhã seguinte, acordei no sofá com o pescoço dolorido e a mente ainda nebulosa. Por um breve momento, pensei que tudo não havia passado de um pesadelo terrível. Mas bastou olhar para Walter, ainda na cadeira de balanço, para confirmar que era tudo real. Meu celular vibrou. Finalmente uma mensagem de Ricardo. Tô em viagem a trabalho. Amanhã volto. Como tá o meu pai? A audácia daquele homem era impressionante. Depois das fotos que recebi, ele ainda tinha coragem de manter a mentira da viagem de trabalho. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Decidi jogar o jogo dele por enquanto. Tudo bem por aqui. Seu pai comeu bem e está tranquilo, respondi. Uma mentira completa. Walter mal tinha comido, quase não dormiu, durante a noite toda, e eu tive que trocar sua fralda 2 vezes, uma experiência para a qual eu não estava nem um pouco preparada, mas Ricardo não precisava saber disso. Não ainda. Uma parte de mim queria confrontá-lo imediatamente, jogar na cara dele as fotos, exigir explicações. Mas outra parte, uma parte mais calculista que eu nem sabia que existia, queria ver até onde ele levaria aquela farsa. Preparei um café da manhã simples para Walter e para mim, tentando novamente alimentá-lo. Foi um pouco mais fácil dessa vez, mas ele continuava distante, quase não respondendo quando eu falava com ele. Em certo momento, ele segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão debilitado e murmurou algo que não conseguia entender. Seus olhos, geralmente vagos, pareciam ter um brilho de reconhecimento momentâneo, como se por um segundo ele soubesse exatamente quem eu era e o que estava acontecendo. Mas logo depois, voltou ao seu estado habitual de ausência.
Liguei para o trabalho e pedi um dia de folga, explicando vagamente que tinha uma emergência familiar. Depois, organizei os remédios de Walter que encontrei em uma pequena bolsa que Ricardo havia deixado. Eram muitos comprimidos, em horários diferentes. Alguns precisavam ser tomados com comida, outros em jejum. Como Ricardo esperava que eu soubesse administrar tudo isso sem nenhuma orientação? Foi quando notei um pequeno caderno no fundo da bolsa, com anotações da mãe dele sobre a rotina e os medicamentos de Walter. Pelo menos isso. Enquanto dava os remédios da manhã para Walter, meu celular continuava silencioso. Ricardo visualizou minha mensagem, mas não respondeu mais. O silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Foi no meio da tarde que a campainha tocou, me assustando. Não esperava visitas, e por um momento, meu coração acelerou pensando que poderia ser Ricardo voltando mais cedo do que o previsto. Mas quando abri a porta, encontrei Dona Helena, minha sogra, segurando uma sacola de farmácia. Vim trazer os remédios novos do Walter. Ricardo me disse que ele está passando uns dias com vocês. Ela explicou com um sorriso genuíno. Fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber o que dizer. Então Ricardo havia mentido para a própria mãe também. Consegui forçar um sorriso e a convidei para entrar. Dona Helena foi direto até Walter, beijou sua testa e ajeitou sua roupa com o carinho que só uma mãe tem. Observei a cena sentindo um nó na garganta. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Não sabia que seu filho havia abandonado o padrasto doente com a esposa para se divertir com outra mulher. "Está tudo bem com ele?" Ela perguntou, notando minha expressão. Menti novamente, assegurando que estava tudo sob controle, que Walter estava comendo bem e tomando os remédios corretamente. "Obrigada por cuidar do Walter", disse Dona Helena, segurando minhas mãos entre as dela. Foi nesse momento que quase desabei. Quase contei tudo. Mostrei as fotos. Expus a verdade sobre o filho que ela tanto admirava. As palavras estavam na ponta da minha língua, prontas para saltar. Mas então ela continuou. "É tão bom saber que Ricardo tem você. Ele está tão dedicado ultimamente, sempre trabalhando tanto, viajando. É um homem bom, não é?" A culpa nos olhos dela era palpável. Culpa por precisar da ajuda do filho com Walter. Culpa por ele ter que trabalhar tanto. Não tive coragem. Não consegui destruir a imagem que ela tinha do filho naquele momento. Apenas assenti, forçando outro sorriso. Dona Helena ficou mais um pouco. Me deu algumas dicas sobre como cuidar melhor de Walter. E depois se despediu, dizendo que tinha uma consulta médica. Fechei a porta atrás dela e encostei a testa na madeira fria, deixando finalmente as lágrimas rolarem. A situação se tornava mais complicada a cada minuto. Agora não era apenas sobre a traição de Ricardo, mas também sobre a mentira elaborada que ele havia criado, envolvendo até sua própria mãe. Me senti presa em uma teia de mentiras que não tinha criado, mas da qual agora fazia parte. As horas se arrastavam lentamente. Walter continuava na cadeira de balanço, seu estado oscilando entre momentos de sonolência e períodos em que murmurava palavras desconexas. Às vezes, ele me encarava com aqueles olhos vazios que pareciam ver através de mim. Em outras, quase podia jurar que havia um lampejo de lucidez em seu olhar. Foi num desses momentos que aconteceu algo estranho. Eu estava trocando sua fralda. Uma tarefa que ainda me causava extremo desconforto, quando ele agarrou meu pulso com força surpreendente. Seus olhos, normalmente desfocados, fixaram-se nos meus com uma clareza assustadora. "Ele é igual ao pai dele", sussurrou Walter com uma voz rouca que mal usava. Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Era a primeira frase coerente que o ouvia dizer desde que chegou. Tentei perguntar o que ele queria dizer, mas Walter já havia voltado ao seu estado habitual de ausência, os olhos novamente perdidos no vazio, o corpo relaxado na cadeira. Aquelas palavras, no entanto, ficaram ecoando na minha mente pelo resto do dia. Ele é igual ao pai dele. O que Walter queria dizer?
O que sabia ele sobre Ricardo que eu desconhecia? Ricardo raramente falava sobre seu pai biológico. Sabia apenas que havia abandonado a família quando ele era criança e que Walter entrara em suas vidas anos depois. A noite caiu e eu continuava sozinha com aquele homem idoso e suas palavras enigmáticas. Preparei um jantar simples e tentei novamente alimentá-lo, com um pouco mais de sucesso dessa vez. Depois, limpei seu rosto com cuidado e ajustei sua posição na cadeira para que ficasse mais confortável. Percebi que, apesar da raiva que sentia por Ricardo, não conseguia transferi-la para Walter. Ele era apenas uma vítima naquela situação, assim como eu. Enquanto organizava seus remédios da noite, notei que ele me observava. Não com o olhar vago de sempre, mas com algo diferente. Havia tristeza ali, misturada com algo que parecia ser compreensão? Por um momento me perguntei se Walter entendia mais do que aparentava, se talvez por trás daquela mente tomada pela demência, ele conseguia ver o que estava acontecendo. A traição, o abandono, a mentira. Talvez já tivesse visto isso antes. Ele é igual ao pai dele. A frase voltou a me assombrar. Seria possível que a história estivesse se repetindo? Que Ricardo estivesse seguindo os mesmos passos do pai que abandonou a família? Adormeci no sofá com essas perguntas martelando na minha cabeça, enquanto Walter finalmente dormia na cadeira. Sua respiração pesada, o único som na casa silenciosa. Era o terceiro dia cuidando de Walter quando recebi outra mensagem do número desconhecido. Meu coração disparou instantaneamente, temendo mais fotos, mais provas da traição de Ricardo. Mas o que encontrei foi algo completamente diferente. Desculpa. Achei que ele fosse solteiro. Só descobri tudo quando vi sua foto no porta-retrato da suíte. Era ela. A mulher das fotos. A amante. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, incapaz de processar o que estava lendo. Ela não sabia? Ricardo estava mentindo para ela também? Antes que pudesse responder, chegou um áudio. Hesitei antes de apertar o play, não sabendo se estava preparada para ouvir a voz da mulher com quem meu marido estava me traindo. Quando finalmente o fiz, ouvi soluços. Ela estava chorando, a voz entrecortada pela emoção. Contou que conheceu Ricardo há algumas semanas em um bar, que ele disse que era divorciado, que seu casamento havia acabado há meses. Disse que só percebeu a verdade quando viu nossa foto de casamento em um porta-retrato que ele havia escondido na gaveta da suíte. E então prosseguiu dizendo o quanto estava arrependida, que nunca teria se envolvido com ele se soubesse, que detestava ser a outra. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia. Não eram lágrimas de tristeza, mas de indignação. Ricardo não havia apenas me traído. Havia construído toda uma narrativa falsa, mentindo para mim, para sua mãe e até para a amante. Quem era esse homem que eu pensei conhecer tão bem? Com quem eu havia dividido os últimos anos da minha vida? A mulher no áudio continuava, revelando mais detalhes sobre o relacionamento deles, como Ricardo falava que seu casamento estava acabado, como ele planejava pedir o divórcio assim que resolvesse algumas pendências financeiras. Cada palavra era como um punhal se afundando mais fundo no meu peito. Não consegui terminar de ouvir. Desliguei o áudio e bloqueei o número. Não porque não acreditasse nela. Algo me dizia que cada palavra era verdade. Mas porque não suportava ouvir mais. Sentei-me ao lado de Walter, que dormia pacificamente, alheio ao turbilhão de emoções que me consumia. Ironicamente, naquele momento, sua expressão serena pareceu a coisa mais real naquela casa cheia de mentiras. Passei a mão pelos cabelos ralos dele, sentindo uma estranha conexão com aquele homem que, em seu silêncio e confusão, talvez entendesse mais sobre a natureza humana do que eu jamais poderia imaginar. No quarto dia, acordei com uma determinação que não sentia há muito tempo. A raiva e a dor ainda estavam lá, pulsando sob a superfície, mas agora havia algo mais. Uma resolução firme sobre o que precisava ser feito. Ricardo havia dito que voltaria hoje, e eu estaria pronta para enfrentá-lo. Mas antes, havia Walter.
Ele merecia mais do que ser um peão no jogo sujo de Ricardo. Saí cedo e comprei um bolo pequeno na padaria da esquina. Não era aniversário dele nem nada, mas senti que precisava fazer algo especial, mesmo que ele não compreendesse completamente. Voltei para casa e encontrei Walter acordado, sentado na mesma cadeira de balanço, olhando pela janela. Preparei o café da manhã com cuidado, cortei o bolo em pedaços pequenos e me sentei ao lado dele para ajudá-lo a comer. Foi surpreendentemente fácil dessa vez. Ele abriu a boca obedientemente para cada garfada, mastigando devagar, os olhos, ocasionalmente encontrando os meus. Havia uma quietude diferente nele hoje, como se algo tivesse mudado durante a noite. Depois do café, organizei todos os seus remédios em uma caixinha com compartimentos, marcando cuidadosamente os horários de cada dose. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar parte do cansaço acumulado dos últimos dias. Escolhi uma roupa simples, mas arrumada. Penteei os cabelos e até passei um pouco de maquiagem. Não para impressionar Ricardo, mas para me sentir forte, preparada para o confronto que estava por vir. Por fora, parecia um dia normal. Por dentro, eu fervia. Uma raiva silenciosa, controlada, diferente de tudo que já havia sentido antes. Não era o tipo de raiva que explode em gritos e acusações, mas o tipo que queima lentamente, que calcula cada movimento. Sentei-me na sala com Walter, ambos em silêncio, eu fingindo ler um livro enquanto esperava. As horas passavam lentamente. Uma vez peguei Walter me observando com aquele mesmo olhar estranho do dia anterior, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, como se pudesse ver através da fachada de normalidade que eu havia construído. Sorri para ele, um sorriso triste, e fui recompensada com o que parecia ser um leve aceno de reconhecimento. Fiquei pensando em tudo que havia descoberto, nas mentiras, nas traições, na mulher que não sabia que era amante, na mãe que acreditava ter um filho exemplar, e em mim, a esposa tola que aceitou tudo por tanto tempo sem questionar. Mas isso acabaria hoje. Quando o relógio marcou 16 horas, ouvi o som de chaves na porta. Ricardo havia chegado. Ele entrou como se nada tivesse acontecido. Mochila nas costas, óculos escuros, barba feita, cheirando a perfume caro. Sorriu para mim como se estivesse voltando de um dia normal de trabalho, não de uma escapada romântica com a amante. E aí, tudo tranquilo por aqui? Perguntou casualmente, jogando as chaves sobre a mesa. Não respondi imediatamente. Apenas olhei para ele, estudando cada detalhe daquele rosto que um dia achei que conhecia tão bem. Havia algo diferente nele. Uma confiança excessiva, talvez? Um brilho de satisfação nos olhos? Ele repetiu a pergunta, agora com um leve tom de irritação na voz. Apenas apontei para Walter na cadeira de rodas. Desde ontem à noite, percebi que ele estava mais fraco, incapaz de se manter na cadeira de balanço. Tive que improvisar, usando uma cadeira de escritório com rodas que tínhamos. Naquele momento, o estado de Walter era deplorável. Havia vomitado e feito xixi nas calças. Eu estava prestes a limpá-lo quando Ricardo chegou. É isso que você quer saber? Se está tudo bem por aqui? Não, Ricardo, não está tudo bem. Nada está bem. Minha voz saiu mais calma do que esperava, mas carregada de uma frieza que pareceu surpreendê-lo. Ele começou a se aproximar, talvez para me abraçar ou tocar meu ombro, mas recuei. Não me toque, disse, ainda mantendo o controle. Você tem noção do que fez? Me abandonar com seu padrasto doente, sem aviso, sem explicação, para ir se encontrar com sua amante? Ele congelou. A cor sumiu de seu rosto, como se tivesse visto um fantasma. Por um momento pensei que negaria, que inventaria alguma desculpa elaborada, mas então seus olhos pousaram no meu celular sobre a mesa, e ele pareceu entender. Não era isso que você está pensando, ele começou, a voz tremendo ligeiramente. Revirei os olhos com a previsibilidade da desculpa e peguei meu celular.
Abri a galeria onde havia salvo as fotos que recebi e joguei o aparelho para ele. Não? Então me explica o que é isso. Ricardo pegou o celular, olhou para as imagens e sentou pesadamente no sofá. Ficou mudo por alguns minutos, passando pelas fotos repetidamente, como se procurasse alguma explicação mágica que pudesse salvá-lo. Finalmente, levantou os olhos para mim e murmurou: "Foi um erro." "Um erro?" Repeti, a incredulidade evidente na minha voz. "Você é doente? Como me larga com seu pai e vai curtir sua amante? E ainda tem coragem de chamar isso de erro?" Minha calma inicial começava a se dissipar, dando lugar a uma raiva explosiva que não conseguia mais conter. "Você mentiu para mim, para sua mãe, até para ela. Ela me mandou mensagem, sabia? Sua amante. Ela achava que você era divorciado." Ricardo levantou-se abruptamente, os olhos arregalados. "Ela te contactou? O que ela disse? O que você respondeu?" A preocupação dele era tão patética que quase ri. Não estava preocupado comigo, com como eu me sentia, mas com o que sua amante poderia ter revelado. "Isso importa? O que importa é que você construiu um castelo de mentiras, Ricardo. Abandonou seu padrasto doente comigo, sem nenhuma orientação, para poder ir transar com outra mulher na mesma pousada onde passamos nossa lua de mel. Quem faz uma coisa dessas?" Ele passou as mãos pelo rosto, parecendo finalmente perceber a gravidade da situação. Por um momento, pensei que veria arrependimento genuíno, que talvez houvesse algo do homem que eu amei ainda ali dentro. Mas o que veio a seguir foi um monólogo tão ensaiado, tão previsível, que quase me fez sentir pena. "Você não entende. As coisas não estavam bem entre nós. Você se afastou, ficou fria, vivia cansada. Eu me senti sozinho por tanto tempo." Ele continuou, enumerando todas as minhas falhas, todos os momentos em que eu estive ausente, todos os motivos pelos quais eu era a culpada por ele ter buscado conforto nos braços de outra. Fiquei ouvindo, incrédula. A culpa, claro, era minha. Eu que trabalho o dia todo, cozinho, limpo e ainda cuido do padrasto dele. Eu que abri mão de tantas coisas para construir uma vida com ele. A audácia de tentar me culpar pela própria traição era quase cômica. "Eu só queria sentir algo de novo, entende?" Ele concluiu, como se aquilo explicasse tudo, como se fosse uma justificativa aceitável para o que fez. Olhei para Walter, que observava a cena com olhos que pareciam mais lúcidos do que nunca, e depois de volta para Ricardo. "Não", respondi simplesmente. "Eu não entendo, e nunca vou entender." O ar entre nós estava carregado, tenso como nunca antes. Ricardo parecia menor de alguma forma, diminuído pela exposição de suas mentiras. Ele tentou se aproximar novamente, mas meu olhar foi suficiente para mantê-lo à distância. "Eu errei, tá legal? Admito isso. Mas você também não tem sido a esposa mais presente do mundo. Há quanto tempo não conversamos de verdade? Há quanto tempo não fazemos amor? Você chega em casa e mal olha para mim, sempre cansada, sempre com alguma desculpa." A audácia dele me deixou sem fôlego. Depois de tudo que fez, ainda tentava jogar a culpa em mim. Como se minhas falhas, reais ou imaginadas, justificassem sua traição. Como se trabalhar duro, tentar manter nossa casa funcionando, fosse um pecado imperdoável que merecia ser punido com infidelidade. "Você está mesmo tentando me culpar por ter ido transar com outra?" Perguntei, a voz tremendo de indignação. "Eu trabalho todos os dias, volto para casa e ainda cuido de tudo aqui. O que você faz além de reclamar que não recebe atenção suficiente?" Ricardo desviou o olhar, momentaneamente sem resposta. Aproveitei para continuar. "Enquanto você estava lá, curtindo sua aventura, eu estava aqui, trocando as fraldas do seu padrasto, tentando fazê-lo comer, dando os remédios dele. Um homem que mal me reconhece, que precisa de cuidados constantes, e você simplesmente o abandonou. Abandonou nós dois." As palavras saíram como uma torrente. Anos de frustrações, não ditas finalmente encontrando uma saída.
Você acha que eu não queria mais tempo para nós? Mais energia para nosso relacionamento? Mas alguém precisava ser adulto aqui, Ricardo. Alguém precisava pagar as contas, manter essa casa funcionando. Ele tentou interromper, mas levantei. A mão não havia terminado. E sabe o que é pior? Sua mãe veio aqui, trouxe remédios para Walter. Me agradeceu por cuidar dele. Falou sobre como você é um homem bom, como trabalha tanto. Ri, um som sem humor. Ela não faz ideia de quem. Você realmente é, não é? Ninguém faz. Nem mesmo eu, aparentemente. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, os ombros caídos, derrotado. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase suplicante. Por favor, não conta nada para minha mãe. A súplica me pegou de surpresa. De todas as coisas que ele poderia dizer, um pedido de desculpas sincero, uma explicação melhor, qualquer coisa. Ele estava preocupado com o que sua mãe pensaria. Ela vai surtar se souber. Vai achar que sou igual ao meu pai, igual ao meu pai. Foi então que a frase de Walter fez sentido. Ele é igual ao pai dele. O pai biológico de Ricardo, o homem que abandonou a família quando ele era apenas uma criança. O homem que traiu Dona Helena e fugiu da responsabilidade. É isso que Walter quis dizer, murmurei, mais para mim mesma do que para Ricardo. Ele franziu a testa, confuso. O que Walter disse? Olhei para o idoso, que parecia estar acompanhando nossa conversa com uma lucidez surpreendente. Ele me disse que você é igual ao seu pai. Ricardo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Seu olhar viajou de mim para Walter e de volta para mim. Uma sombra de pânico crescendo em seus olhos. Ele não sabe o que está dizendo. É a demência. Mas o desespero em sua voz contava uma história diferente. Por favor, ele implorou novamente. Se você contar, ela nunca mais olha na minha cara. Vai achar que eu sou um monstro, que o ciclo está se repetindo. Ela não merece passar por isso de novo. Ri sem humor. E eu mereço passar pelo que estou passando? Walter merece ser abandonado quando precisa de cuidados? Sua amante merecia ser enganada pensando que você era divorciado? Cada pergunta parecia atingi-lo como um golpe físico. Ele se afastou, encostando-se na parede, parecendo menor e mais patético a cada segundo. Foi um momento de fraqueza. Eu posso mudar. Nós podemos superar isso juntos. Suas palavras soavam vazias, ensaiadas, como se tivesse lido em algum manual de como pedir desculpas por uma traição. Um momento de fraqueza? Repeti lentamente. Você planejou tudo isso, Ricardo. Levou sua amante para a mesma pousada onde passamos nossa lua de mel. Inventou uma história elaborada para ela. Mentiu para sua mãe sobre uma viagem de trabalho. Deixou seu padrasto doente aos meus cuidados sem qualquer explicação. Isso não é um momento de fraqueza. Isso é quem você é. Minha voz não transmitia raiva agora. Apenas uma triste constatação. Ricardo parecia ter encolhido diante dos meus olhos, como se cada verdade dita removesse uma camada da imagem que ele tentava projetar. Balançou a cabeça, negando desesperadamente. Não é quem eu sou. Foi um erro, um terrível erro. Eu amo você. Amo minha mãe. Não quero perder vocês. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Suas súplicas pareciam direcionadas, mais a si mesmo do que a mim, como se tentasse se convencer de suas próprias palavras. Olhei para ele. Realmente olhei, tentando encontrar algo do homem por quem me apaixonei anos atrás. Mas tudo que vi foi alguém tão pequeno, tão frágil em seu egoísmo, que quase senti pena. Se você contar, ela nunca mais olha na minha cara. Vai achar que eu sou um monstro. Ele repetiu, a voz quebrando. Pensei em Dona Helena, em como ela havia dedicado sua vida a criar Ricardo sozinha depois que o pai o abandonou. Em como trabalhava, duro para cuidar de Walter mesmo com sua própria saúde frágil. Pensei em como ela me abraçou, me agradeceu por cuidar do padrasto, orgulhosa do filho que acreditava ter criado. Olhei para Ricardo.
tão patético em seu desespero, e disse: apenas 2 palavras. Você é. Ele pareceu não entender inicialmente. O quê? Você é um monstro, esclareci, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. E sua mãe merece saber a verdade. Sem esperar por uma resposta, virei as costas e fui para o quarto, fechando a porta atrás de mim. Ele ficou lá, sentado no sofá, em silêncio absoluto, enquanto eu deitava na cama, encarando o teto, sentindo uma estranha mistura de dor e alívio por finalmente ter dito a verdade. Já era noite quando ouvi as batidas hesitantes na porta do quarto. Não tinha dormido, apenas fiquei deitada, pensando em tudo o que havia acontecido, em todas as mentiras, em como minha vida tinha se transformado em algo que não reconhecia mais. Por favor, posso entrar? A voz de Ricardo soou abafada através da porta. Não respondi, mas ele entrou mesmo assim. Estava um caco, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, o rosto marcado por lágrimas. Ajoelhou-se ao lado da cama, uma imagem de desespero que em outro momento talvez tivesse me comovido. Por favor, ele implorou, a voz embargada. Não destrói minha relação com ela. Eu posso mudar. Sei que errei, mas posso fazer melhor. Vou fazer terapia. Vou ser um marido melhor. Vou cuidar do Walter direito. Só não conta pra ela. Ela já sofreu tanto por causa do meu pai. Não posso fazê-la passar por isso de novo. Suas mãos tremiam enquanto tentava segurar as minhas, mas recuei, incapaz de suportar seu toque. Fiquei olhando para ele ajoelhado ali, chorando, implorando. Era surreal. Este homem que havia traído minha confiança tão completamente que havia manipulado todas as pessoas à sua volta. Agora me pedia para proteger sua imagem. Pensei em tudo. O padrasto largado, a amante enganada, as mentiras elaboradas. E a mulher que me agradeceu sem saber de nada. Dona Helena, que havia passado por tanto, que criou Ricardo sozinha depois do abandono, que agora dedicava sua vida a cuidar de Walter. Ela merecia saber a verdade? Ou seria mais cruel contar? Parte de mim queria poupar aquela mulher de mais uma decepção, mais uma traição. Mas outra parte sabia que mentiras apenas geram mais mentiras, que segredos, como estes, têm o poder de envenenar relacionamentos por gerações. Ricardo continuava falando, prometendo mudanças, jurando amor, mas suas palavras pareciam vazias, ecos de promessas que eu já tinha ouvido antes. Em algum momento, ele adormeceu ali mesmo, no chão ao lado da cama, exausto pelo próprio drama que havia criado. Fiquei acordada, observando seu sono inquieto, tomando a decisão mais difícil da minha vida. Na manhã seguinte, levantei cedo. Ricardo ainda dormia, agora encolhido no sofá da sala. Walter estava acordado, sentado em sua cadeira de rodas improvisada, olhando pela janela. Preparei café, dei os remédios para Walter, tudo em um silêncio, pesado, carregado de decisões não verbalizadas. Minhas mãos tremiam levemente enquanto pegava o telefone. Hesitei por um momento, o dedo pairando sobre o nome de Dona Helena na lista de contatos. O som da respiração de Ricardo no sofá, o rangido da cadeira de Walter, o tic-tac do relógio na parede, tudo parecia amplificado naquele momento de decisão. Finalmente, apertei o botão de ligar e levei o telefone ao ouvido. Alô? A voz doce e ligeiramente preocupada de Dona Helena soou do outro lado. Oi, Helena. Sou eu. Precisamos conversar. É sobre o Ricardo. Houve um silêncio breve antes que ela respondesse, como se já pressentisse que algo estava errado. Contei tudo. Cada detalhe. Como ele abandonou Walter comigo, como descobri a traição, como ele mentiu para todos nós. A voz dela falhou várias vezes durante meu relato, mas não gritou, não perdeu o controle. Quando terminei, houve um silêncio longo, pesado. Obrigada por me dizer. Você não merece isso. Foi tudo o que ela disse antes de desligar. 1 hora depois, Ricardo acordou. Viu minha mala pronta no corredor e entendeu imediatamente. Você contou para ela.
Não era uma pergunta, apenas assenti. Ele não gritou, não implorou mais. Algo havia se quebrado definitivamente entre nós. Pegou sua própria mochila, ainda meio desfeita da viagem com a amante, e saiu sem dizer uma palavra. Algumas horas depois, Dona Helena chegou para buscar Walter. Nosso olhar se cruzou em um entendimento silencioso. Duas mulheres traídas pelo mesmo homem. Ela abraçou o marido com ternura, sussurrando palavras de conforto que não consegui ouvir. Antes de sair, segurou minhas mãos entre as suas, os olhos marejados, mas firmes. Você fez a coisa certa. Obrigada. E então eles se foram, me deixando sozinha na casa que um dia achei que seria meu lar para sempre. Fiquei sozinha, sim, com o silêncio ensurdecedor de um casamento desmoronado, com a dor de uma traição que ainda pulsava fresca, mas também, pela primeira vez em meses, em paz. Uma paz estranha, frágil, nascida das ruínas de uma vida que já não existia mais. E enquanto sentava no sofá vazio, encarando as paredes que testemunharam tudo, percebi que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito mais valioso. Nossa própria voz, nossa dignidade, nossa verdade.